Eu sou Viviane Soares e estou aqui para conduzir a sua aula de História de hoje. O tema da nossa aula, ele é a respeito de alguns conflitos sociais que nós vamos ter no Brasil no inicinho da nossa República. Então, o nosso objetivo é analisar as ações do Estado republicano em favor da modernização e os seus impactos sobre a população, considerando a reação ao discurso científico. Então, para a gente tratar um pouco dessas questões sociais neste contexto, nós vamos abordar algumas revoltas que o Brasil vivenciou. Então, a gente tem aqui a revolta da vacina, revolta da chibata, revolta de Canudos e a guerra de Contestado. Nesse período específico da história, nesse início de república, outros movimentos também aconteceram. Nós vamos tratar destes aqui nessa aula e numa outra oportunidade falaremos de outros conflitos, de outras reações ao governo republicano nesse mesmo contexto. Conceituando. A gente vai falar de Primeira República. Quando eu falo de Primeira República, eu estou tratando de qual período, né? Estou falando daqueles momentos iniciais, no comecinho da República, que vai lá de 1889 até o ano de 1930. Para contextualizar, o que acontecia no Brasil nesse período? Como é que estava o Brasil? De que a gente está falando, né? Como é que era essa república aí? Então, primeiramente, a gente pensar que é um período caracterizado por grande poder por parte dos coronéis. Quem são esses coronéis? Para tratar de coronéis, a gente precisa voltar um pouquinho lá no período imperial no Brasil e compreender a figura deste coronel. O coronel que a gente fala aqui são fazendeiros que, no contexto do Brasil imperial, eles receberam um poder maior por parte do governo para resolver questões e até mesmo conflito. Então, por isso que eles receberam esse título de coronel. Esse título, ele permaneceu e o poder que esses coronéis tinham, eles também vão permanecer, né? Todo esse poder vai acompanhá-los ao longo aí da história do Brasil, principalmente nesses primeiros anos de república. Então, quais as características desse início aí? A ausência de uma justiça eleitoral, então é um contexto em que você não tem uma fiscalização legal aí a respeito das eleições. A gente tem uma prática que era muito comum, que é a troca de favores, né? A pessoa dá algum presentinho, dá alguma coisa para garantir que o voto de uma pessoa seja um determinado candidato. Essa troca de favores, ela se torna mais forte ainda em virtude da ausência dessa justiça eleitoral. A gente tem também aí nesse contexto a falta de direitos sociais. Então, nesse processo aí, a população, uma boa parte da população, ela vai ser excluída, né? Então, falta direitos a uma grande parcela dessa população, principalmente a população mais carente. E a gente tem também um ideal, né? Um projeto de se criar uma nação civilizada, uma nação que acompanhe moldes europeus, um desenvolvimento grande do Brasil aí, nesse período aí, buscando uma modernização. A primeira revolta que a gente vai tratar é a revolta da vacina. Então, o próprio nome já indica para a gente com o que as pessoas estão revoltando, né? A gente está falando aí revolta da vacina. Mas por que será que as pessoas iriam contra a vacina? Qual seria aí a motivação para essa revolta? Então, inicialmente, a gente falar que a gente está tratando do governo de Rodrigues Alves, é um contexto em que ele busca, acompanhando aí, né, o que é tendência, vamos falar em tendência aí de cidade, né, de modelo civilizatório, ele busca modernizar o Brasil, desenvolver, fazer com que o Brasil se pareça aí com países europeus. Então, neste contexto, ele precisa fazer quase que uma reconstrução mesmo, principalmente no Rio de Janeiro, que é a porta de entrada, né, que é onde a gente recebia aí muitas pessoas de outros países. Então, ele começa uma movimentação em duas frentes, que é o saneamento, né, o cuidado aí da região como um todo, pensando aí no higienismo, e, por outro lado, a gente tem também a questão da reconstrução mesmo física, né, de mudar aí a aparência do Rio de Janeiro.
Então, neste contexto, não houve preocupação com a população mais carente que vivia aí na área central, que morava nos cortiços, né? A questão era, o progresso precisava passar e as casas tinham que dar licença para esse progresso chegar. Então, muitas pessoas foram retiradas das suas casas, principalmente aquelas pessoas que eram mais marginalizadas na sociedade, né? Ex-escravizados, imigrantes pobres, pessoas que não tinham aí uma condição de moradia e que antes se abrigavam nos cortiços que precisaram ser retirados, né? Para que a gente tivesse aí, então, um embelezamento do Rio de Janeiro. Então, a revolta da vacina, ela vai acontecer principalmente quando, no ano de 1904, a partir desse ano, a gente tem um decreto, né, que torna a vacinação obrigatória. Vacinar, nesse contexto, era muito importante porque o Brasil, ele passava por questões urbanas, né, relacionadas à falta de higiene, à falta de saneamento, e tudo isso fazia com que as epidemias se disseminassem cada vez mais. Então, era importante vacinar, mas para a população era importante também o esclarecimento, saber o porquê dessa vacinação, e isso não ficou muito claro. Então, por esse motivo, a população ela vai se revoltar contra essa prática de vacinação que é arbitrária, né? À medida em que as pessoas se recusavam a tomar a vacina e muitas vezes por ignorância mesmo, o fato de não conhecer a motivação, o que se pretendia com essa vacina, então ela passa a ser cada vez mais compulsória. Então a população ela reage aos moldes que é utilizado aí para a vacinação. Então, esse movimento em que a população, contrariada com a prática de vacina obrigatória, nesse contexto em que a população perde a casa, né, está aí sem direitos sociais, é que surge essa revolta no Rio de Janeiro. Então, durante alguns dias, a população, ela atacou monumentos, derrubou bondes, atacou, inclusive, profissionais da saúde, né? E esse movimento aí, ele gerou uma preocupação muito grande do governo, porque parecia uma guerra civil. Então, foi necessário que o governo, depois de reprimir o movimento, né, tomasse medidas para que ele não tivesse aí um retorno. Então, uma das medidas tomadas foi tornar a vacinação a pessoa escolhia se ela queria vacinar ou não, né? Não seria mais obrigatória, ela seria facultativa. A gente até traz aqui uma charge, né, que vai falar um pouquinho dessa questão, porque ela mostra, de um lado, o governo e profissionais da saúde, né, o senhor Oswaldo Cruz, que é um dos importantes nomes desse processo, forçando a vacinação. De outro lado, aparece lá a pessoa, né, bem decadente, com um semblante muito triste, e é uma informação, né, essa imagem, ela traz uma informação que mostra aí que não havia uma preocupação com relação ao entendimento dessas pessoas. Havia uma preocupação com o higienismo, com a erradicação das epidemias, né? Mas não propriamente dito com aquela pessoa ali que estaria sendo vacinada. Essa charge ela traz para a gente um pouquinho, né, a respeito dessa vacinação. Então, ela traz um cenário aí de conflito mesmo, que denota aí violência, a população reagindo com o que tem à mão, né? Então, assim, mostra uma população que não está aceitando aquelas condições que lhes são impostas. É um momento importante para a gente compreender na história, porque a gente tem uma luta que ela não se encerra na questão da vacina. É uma luta que traz questões sociais que são importantes, direitos dessas populações, né? E dentro deste contexto que a gente falou de início de república, ela vem chamar a atenção das autoridades, né? De que essas pessoas, elas também precisam ser ouvidas, elas precisam ter também participação. Nossa próxima revolta ficou conhecida como a revolta da chibata. Como a revolta da vacina, o próprio nome ele já deixa para a gente alguma ideia do que está motivando essa revolta. Chibata é um nome que já nos remete a castigo físico, né? Algum tipo de coisa que vai causar uma revolta mesmo. Nesse caso específico, a gente está falando da revolta de alguns marujos com relação ao tratamento que eles recebiam na Marinha Brasileira. Diferentemente dessa ideia de marinha que a gente tem hoje, né, que nos dá essa sensação de status, um crescimento profissional, a gente sempre pensa muito isso quando fala de marinha, né, mas nesse contexto não. A profissão de marinheiro era algo relegado àquela população que era mais marginalizada, né, então a gente tinha aí
muitas pessoas de condições mais baixas, muitas pessoas que estão aí entre os ex-escravizados, que vão fazer parte da Marinha. Só que era muito comum nesse contexto, quando algum membro da Marinha cometesse algum erro, ele era castigado, e esse castigo era físico. Então, as chibatadas, elas foram utilizadas em grande medida para reprimir, né, impedir algum movimento aí, ou revolta, ou erros, né, por parte desses funcionários, desses membros da Marinha. Acontece que esses castigos, eles geravam um incômodo muito grande. E para essa revolta acontecer, foi quando um dos marujos ele recebeu uma punição de 250 chibatadas sem ter nenhum auxílio médico. Então, naquele contexto, os marinheiros eles se reúnem e começam uma movimentação, chegando inclusive a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa revolta, ela não se encerra na questão dos marinheiros, como também a revolta da vacina não se encerrou somente na vacina. Ela traz para a gente uma série de questões que são importantes, como as questões de desigualdade social e racial. Na imagem que a gente passa aqui anteriormente, a gente vê que grande parte dos marinheiros são negros e o uso desse tipo de castigo, ele marca muito um costume que vem, né, continuando aí na história. Então, essa questão social é muito forte. Não é só a questão do castigo físico, mas é uma questão da posição em que as pessoas ocupam na sociedade e a busca por uma igualdade aí. Nesse movimento, eles exigiram o fim dos castigos físicos e, como liderança, a gente tem João Cândido, que passou a história, né, ficou conhecido como o Almirante Negro. Esses marinheiros, eles escreveram um manifesto para o presidente e nesse manifesto eles mostravam ali a insatisfação e os desejos para as mudanças na Marinha. Ao receber esse manifesto, né, e saber da situação da revolta, o Hermes da Fonseca, ele promete acabar com os castigos físicos e faz um acordo, né? Se essa revolta acabar, eu não vou castigar nenhum dos marinheiros, nós vamos, vida que segue. E aí a revolta, né, ela se encerrou mesmo, só que ao contrário do que ele havia prometido, logo em seguida, ele vai castigar aquelas pessoas que participaram da revolta. Então, a gente tem muitos marinheiros que sofreram castigos físicos, alguns foram mortos, alguns foram mandados para regiões regiões vazias, né, remotas, para trabalhar ali. Então, a gente tem vários castigos. O almirante também, ele sofreu um castigo, chegando a ser internado como louco. E, mais uma vez, a gente reforça essa questão, que, para além da questão profissional, do trabalho, dos castigos físicos, a gente tem aí, né, gritando os problemas sociais pelos quais o Brasil passava. Próximo aqui, nós vamos falar sobre movimentos messiânicos, né? O que seria aí movimento messiânico? Essa palavra, ela remete a uma crença de que poderia existir um Messias, um Salvador, que iria aí conduzir a população e levá-las, inclusive, ao paraíso. A crença na existência de um Messias, ela era como que uma ilusão, né? Que a população construía de que poderia uma pessoa transformar toda a vida de um povo, né? Trazer uma tranquilidade, trazer uma nova forma de vida. Então, em qual contexto o messianismo ele se propaga? É no contexto de miséria, de fome da população, de falta de alternativas, essa população que se sente abandonada aí pela igreja, pelo Estado, e ela busca algo para se agarrar, ela busca algo que lhe diz assim, ó, a vida vai mudar, pode ser melhor. E é nesse contexto que essa população ela vai colocar toda a fé em volta de uma figura que passaria a ser vista aí como um salvador. Então, esse messianismo aí, ele vai estar presente em várias regiões, né? Principalmente aí na região do Nordeste, e um dos exemplos vai ser num povoado chamado Canudos. Esse povoado, ele foi criado, ele desenvolveu, né, uma comunidade aí e tinha a liderança de Antônio Conselheiro. O nome Antônio Conselheiro remete, né, a uma das práticas dele, que era dar conselhos para as pessoas mesmo por onde ele passava. Então, numa região aí, que é as margens do rio Vaza Barris, foi criada aí, né, foi se constituindo uma comunidade que vivia para uma melhor forma aí, né, das pessoas se alimentarem, delas terem acesso aí à vestimenta. Então, tudo que eles produziam era em função daqueles que viviam ali. Então, todos juntos, eles atuavam aí para a subsistência daquele grupo.
Esse grupo ele foi crescendo muito, ele chegou a ter mais de 25 mil habitantes. Para a gente pensar a nossa realidade atual, né, a gente consegue imaginar uma cidade, né? Então ele se tornou, bem dizer, uma cidade. Só que ele não acompanhava todas as regras do governo republicano, né? Ele era uma região, um grupo que se encerrava ali mesmo. Eles tinham suas regras de conduta, de vivência, sua divisão de bens, a partilha entre eles. E esse movimento ele acaba gerando aí uma preocupação muito grande por parte das autoridades, em pensar que aquele movimento estaria indo contra a República, né? E que aquele movimento ele geraria uma forma de vida que era atraída, né? Que as pessoas se sentiam atraídas. Então, muitas pessoas queriam ir para lá porque, além da questão da fé, da crença da salvação, elas tinham um modo de vida, elas tinham um sustento. Então, muitas pessoas iam para essa região. Aqui a gente tem até alguma imagem, né, que é uma fotografia a respeito do Arraial de Canudos. Nesse contexto, então, essa população, ela entra em revolta com relação ao governo, né? Corrigindo, né? O governo é que vai reagir contra essa população, diferente das outras revoltas, por causa dessa preocupação. Então, o governo ele organiza um grupo, né, exército, militares, para destruir o local. E por várias vezes foram feitas campanhas ali, mas os moradores de Canudos resistiram bravamente. Então, mesmo com todas as investidas do governo, várias vezes esses moradores resistiram, sendo necessária aí uma campanha maior, né, o uso de mais pessoas, mais militares envolvidos, para que o Arraial de Canudos fosse de fato destruído. Próximo movimento aqui é a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado tem esse nome porque ela acontece num local que é um local contestado mesmo. É um local de muitas riquezas e ele é disputado entre alguns povos. Então, ele fica na região sul do Brasil, né? E esses povos que viviam ali eram povos que tomavam posse da terra, povos que trabalharam na construção de uma grande ferrovia e que depois eles não tinham para onde ir. Nessa região, ela era disputada também porque ela era muito produtiva, tinha erva mate. Então, essa situação colocava alguns proprietários, né, contra a população que vivia naquele local e uma tendência muito forte em expulsar essa população. Então, nesse contexto aí, a gente também tem a figura de um líder messiânico, que era um monge, e esse monge, ele passa como um defensor dos mais pobres, né? A população, ela fica em torno dele. Esse monge chamado José Maria, ele cria uma região que ficou conhecida como Quadrado Santo, que mais tarde acaba sendo destruída pelo governo republicano também. Então, a gente tem um próximo movimento, que é o cangaço, que vai acontecer na região Nordeste também. É um movimento ligado ao banditismo, né? Que também demonstra uma revolta, uma manifestação contrária aí ao governo devido às condições sociais que a população vivia. Então, foi uma forma de protesto diante dessas injustiças. A gente tem aí uma grande insatisfação, principalmente com relação ao poderio de terras. Alguns tinham muita terra e outros não tinham nada, né? E esse movimento, ele se articulou muito na figura de um cangaceiro, que é o Virgulino Lampião. O Lampião ficou muito conhecido na história por sua atuação e a gente tem vários discursos em torno da pessoa, da figura dele, né? De um lado, um sanguinário, violento, né? E de outro lado, uma pessoa que ajudava os mais pobres, que tirava dos ricos e distribuía entre os mais pobres. Bom, aqui a gente tem a figura do Lampião. E para a gente aí encerrar, né, a respeito do Lampião, compreender que o cangaço ele durou muito tempo. Foi no governo de Getúlio Vargas aí que a gente vai ter uma grande campanha para acabar com esse movimento. Bom, para a gente consolidar o que foi falado a respeito de todos esses movimentos, eu trouxe aqui um quadro que você pode fazer em casa, preenchendo aí a respeito das características principais, né? Já que a gente falou de vários movimentos, é difícil a gente, né, compreender todos, guardar todos, mas com esse quadro a gente consegue sintetizar algumas ideias principais em torno dos movimentos tratados na aula de hoje. Temos aqui também uma questão, né, que é a respeito aí da Guerra de Canudos, em que fala, olha, as mulheres de Canudos guerreiam com água quente, os meninos com pedradas fazem voltar muita gente. A partir desse poema, a gente entender, né, uma trova, entender o conflito
que aconteceu nessa região e qual é a característica principal dele. Então, a gente tem lá a letra A, participação popular desvinculada da organização de um exército e de defesa. Letra B, o impedimento do uso de armas de fogo com instrumento de defesa. Letra C, a reação militar centrada nas mulheres e crianças. E a letra D, resistência baseada na organização comunitária. Como resposta, a gente tem, a letra D, resistência baseada na organização comunitária, uma vez que se refere aí à participação das mulheres e das crianças. A nossa aula se encerra aqui e na próxima aula a gente vai analisar um pouco sobre a economia do Brasil República. Até lá!